Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e pelo nome a gente já vê que ele é um livro que vai nos ensinar a como renunciar, mas não renunciar às benesses que é essa vida, para nós que somos seres espirituais, fazendo uma experiência humana, nessa realidade de luz e sombras relativa, podemos ter, mas sim renunciar às nossas próprias fraquezas, às nossas mazelas. E no caso da protagonista do livro, que é a Alcione, ela renunciou à luz realmente para estar mergulhando no mundo das trevas. Ela não precisava mais se reencarnar na Terra, no nosso planeta de prova e expiação, mas ela veio em prova de amor a uma pessoa especial, que é o Pólocos, que ainda não apareceu no livro, mas também a todo o núcleo familiar dela, que é o mesmo que nós vimos ali em 50 anos depois, que faz parte da série Romance de Emmanuel também, que eu fiz, eu deixo a playlist aqui, se você quiser dar uma olhada, porque é interessante. Esse livro aconteceu no primeiro século depois de Cristo, 50 anos depois, e esse agora, Renúncia, está se passando no século 17. Então, nesse tempo, eu acredito que essas pessoas já vieram e voltaram outras vezes, não sei, é apenas uma especulação minha. Porém, pela primeira vez, eu acredito que eles estejam reunidos novamente, está exatamente o mesmo núcleo ali dos 50 anos depois, para então ver se eles resolviam as questões, já teriam crescido e resolvido as questões deles, mas a gente vê que não. Nós estamos aqui no quinto capítulo, que é na infância de Alcione, e então Alcione, que é a Célia dos 50 anos depois, acaba então de reencarnar, vindo através do ventre da mãe dela, que é a mesma que foi a mãe dela em 50 anos depois, que era a Alba Lucínia, e que aqui é a Madalena, que é a mesma que sofreu toda aquele assédio moral do Lólio Úrbico, que agora é o primo dela, o Antero, que também nutre a mesma paixão desenfreada e doentia por ela. A mesma coisa acontece com a Cláudia Sabina, de 50 anos depois, que agora é a Susana, que continua apaixonada pelo marido da Madalena, que é o Cirilo agora. Ele era o Ovídio Lúcio dos 50 anos depois, ou seja, o mesmo quarteto. Então nós vimos que aqui nós encontramos a Madalena, então, ali depois de que eles foram, então, de Paris para Ávila, na Espanha, onde ela escolheu ir até que eles possam ir para os Estados Unidos, onde ela quer encontrar a sepultura do marido dela, o Cirilo, que ela acredita que tenha morrido naufragado quando eles estavam indo em busca das terras novas em direção aos Estados Unidos, porque esse é o plano macabro que Antero, o primo dela, e Susana, a prima do Cirilo, tramaram depois que encontraram uma pessoa com o mesmo nome da Madalena, que também pegou a varíola, isso está tudo nos vídeos anteriores, ali no caderninho de anotação dos mortos no cemitério. Aí a Susana teve a ideia de mudar, era a Madalena Vilar, ela então pediu que o religioso que cuidava ali mudasse, colocasse Madalena Villamil, e enterrou o pai da Madalena, que é o Dom Inácio, ali em frente a esse túmulo, e disse ao pai dela, o Jacques Davenport, que a Madalena tinha morrido, e disse a Madalena que o Cirilo tinha morrido. E assim agora então Antero levou a Madalena para Espanha, onde ele prometeu a ela que dali eles partem em busca dos Estados Unidos para ela ver a sepultura do Cirilo e quem sabe reencontrar a família dele, porque ela não sabe se todos pereceram no naufrágio, porém ele não vai fazer isso. Então ali em Ávila eles estão instalados, ele comprou um sítio muito ali nos arredores da cidade, um sítio muito inóspito ali para ela, com a terra árida, e ela e a empregada que ela tem agora, que é a Dolores, resolveram que iriam começar a plantar, iriam começar a dar vida para aquele lugar, e assim que elas decidiram, elas já conseguiram ajuda, porque ali na casa ao lado existe uma pessoa chamada João de Deus, a quem a Dolores já estava dando uma olhada, já estava existindo ali uma comunicação entre eles.
ele empregado da casa grande ali, e ela ali do lado morando com a Madalena. Então ela pediu sementes a ele e ele disse, atendendo-lhe ao pedido, prometeu sementes e mudas, e como dispusesse de folga nos domingos, depois da missa, ofereceu-se para cooperar semanalmente na horta que pretendia plantar. Ou seja, ela deu o primeiro passo, o universo conspirou e elas estão dando os primeiros passos, então conseguir o braço forte de um homem para ajudá-las ali. Para as duas sozinhas seria bem mais difícil, especialmente porque a Madalena está quase impossibilitada por causa do mal que ela ainda tem nos pés, que foi a sequela que ficou de quando ela pegou varíola. Mas aí então foi dessa forma que terminou o vídeo anterior, e agora eu peço a Jesus Cristo que me abençoe e permita que eu faça essa leitura da forma mais fluida possível, compreensível possível, que os meus comentários sejam pertinentes. Peço que Deus nos abençoe a todos, vocês que estão assistindo, acompanhando e eu que estou lendo, e agradeço muito a Chico Xavier e Emmanuel por ter nos trazido essa obra tão grandiosa, que Emmanuel disse que deve ser sentida e que, se a gente prestar bastante atenção, ela serve de bálsamo para que a gente possa fazer essa travessia da melhor forma possível. Continuando então, com pleno assentimento da filha de Dom Inácio, que lhe notou de pronto as qualidades apreciáveis, o servo dos Estigarribia passou a frequentar a casa aos domingos, contribuindo decididamente para o enriquecimento do quintal. Horas a fio, João de Deus historiava às duas mulheres o martírio dos cativos nas colônias remotas. Elas mal continham o assombro. Parecia-lhes incrível houvesse cidades no mundo onde os filhos eram separados dos pais amorosos e vendidos a senhores bárbaros e execráveis. O rapaz contava-lhes as cenas bárbaras do trono, do chicote a lanhar carnes vivas, das pesadas correntes atadas aos pés dos que tentavam fugir. Aquelas narrativas levavam ao coração da esposa de Cirilo indefiníveis consolos. Considerava que havia terras onde morejava criaturas muito mais sacrificadas e sofredoras do que ela própria. Olha aqui que interessante esse ponto aqui que o Emmanuel traz para a gente, não é? Nós vimos nas páginas anteriores que a Madalena chegou um dia a pensar até em se suicidar e só não colocou em prática esse plano de acabar com a própria vida, de tanto que ela estava se sentindo sozinha, abandonada e sem nenhuma chance de ver, esse sentido talvez, eu acredito, vitimizada também, que ela só não colocou fim, não deu cabo a esse plano por interferência, intercessão divina realmente, e agora aqui ela entende, olha, há criaturas muito mais sacrificadas e sofredoras do que ela própria, e eu acredito que é o primeiro passo para a gente sair da depressão, para a gente tirar da cabeça qualquer pensamento de estar se suicidando, de estar cometendo alguma coisa atentando contra a nossa própria vida. Porque muitas vezes a gente pensa que só a gente está sofrendo, com todo mundo está tudo bem, todo mundo tem tudo, todo mundo é privilegiado, só a gente sofre, só a gente é vítima. E aí quando a gente entende que tem gente também sofrendo tanto quanto ou até mais do que a gente, não porque Deus gosta de ver a gente sofrer, mas sim por causa de todo o nosso passado e porque estamos sob a lei a lei da causa e efeito, da atração. A gente colhe aquilo que a gente plantou. Confidencialmente, João lhes explicava sua condição pessoal. Em verdade, não havia cativeiro ali na fazenda, cumprindo-lhe todavia proceder e agir como escravo dos Estigarribia, se não quisesse voltar à colônia para ser talvez posto a ferros. Nada valeriam reclamações, pois Dom Diego era irmão de um bispo assaz poderoso. Conquistara-lhe simpatia e por isso aprenderá a ler e contar, assumindo então o cargo de feitor. Então, a família ali não queria ter escravos cativos, que estavam ali, como o amigo do Antero já explicou, que eles não ficariam então presos, não havia cativeiro.
porém sob essa ameaça. Eles eram escravos livres, mas eram escravos, senão eles voltariam para as colônias, onde seriam postos a ferro. Para Madalena, essas confidências acarretavam sempre veladas consolações, e foi com bons olhos que notou a crescente afeição do jovem par. Quem é o jovem par? É a Dolores, que é a empregada dela, aquela, como que ela era? Ela não tinha os pais. Quando a pessoa não tem pais, ela é órfã. Aquela órfã, então, que quando eles estavam mudando, ela e o Antero, vindo de Paris para Versailles, eles encontraram e passou a morar com elas para ajudar, o braço direito, então, ali da Madalena. E ele, então, o par é a empregada dela, Dolores, e o João de Deus, que é esse escravo livre aqui da fazenda do Dom Diego. Somente depois de 3 meses de boemia e aventuras em Madrid, na perniciosa comparsaria de Federigo e Zaza, voltou Antero a casa, completamente modificado em seus hábitos e atitudes. Ou seja, Antero agora voltou completamente modificado. Ele que estava sendo ali, enquanto morava na França, ele tinha ali algum freio com relação às atitudes dele. Agora, quando ele foi para Madrid, especialmente ali ao lado do Federigo Zaza, que o convidou para ser também um comerciante de escravos, um traficante de escravos. Então ele voltou, ele soltou as rédeas todas de todo e qualquer tipo de escrúpulo moral que ele pudesse ter, e agora ele volta então modificado ali depois de 3 meses que ele as deixou ali sozinhas naquele local que não dava para plantar nada, e o Emmanuel não disse se ele deixou dinheiro ali também, ou seja, ele as deixou abandonadas à própria sorte. E agora ele volta. Não comentava senão as vantagens do ouro fácil e explanava largos projetos para a aquisição de minas em Potosí, que fica ali na Bolívia, fica ali um pico da Cordilheira dos Andes, e tem uma altura a 4.070 metros de altura ali, então, essa cidade. A transformação da humilde herdade surpreendeu. Em todos os recantos havia alguma coisa diferente. Ali a água multiplicara benefícios ao solo. Aqui surgia um canteiro de legumes. Acolá as árvores pareciam mais verdes e vigorosas. Miraculosas mãos haviam tratado a terra empobrecida. Acentuando o quadro agradável, Madalena estava mais bela, embora lhe pairasse no rosto invariavelmente um véu sutil de invencível tristeza. A saúde dela melhorara, de modo geral. Já podia permanecer de pé mais de 1 hora sem necessidade de repousar. Consagrava-se ao lar e à filha com um heróico devotamento. Antero de Oviedo, contemplando-lhe a feição de Madonna, sentiu reavivar-se a paixão que o atormentava desde a infância. No segundo dia da chegada dele, procurou entreter com ela afetuosa palestra, minudenciando o êxito superficial das suas transações em Madrid. Enquanto a conversação não se desviava dos moldes fraternais, a prima lhe correspondia de boa mente, despreocupada em defender-se. Mas a certa altura, o rapaz fixou nela os olhos brilhantes e disse: "Sinto que não devo ocultar por mais tempo as minhas intenções. Suponho poder agora falar do meu imenso amor." A noite já se fechara de todo, desdobrando o manto de sombras pela paisagem ambiente. "Mas que queres dizer com isso?" interrogou a prima, adivinhando-lhe os propósitos íntimos. "Ofereço-te meu braço forte nas lutas da vida. Seremos felizes, podes crer. Espero consolidar a minha fortuna a breve trecho. Meus negócios atuais auspiciam lucros fabulosos. Construiremos um lar repleto de ventura. Não importa o passado, as amarguras vividas. Compreendo como o sopro da adversidade desfez teus sonhos de moça. Entretanto, não julgue ser a única a sofrer.
Sigo-te os passos silenciosamente desde os primeiros albores da nossa juventude. E quando surgiu o intruso da Vempor, só eu sei do ódio que me envenenou a alma. Agora, porém, a estrada da nossa aventura apresenta-se plena e livre. Ou seja, mais uma prova de que o que ele sente por ela não é amor, o que ele sente por ela, como o Emmanuel sempre, quando ele vai falar, ele diz, é uma paixão, e é uma paixão doentia, é um apego doentio, porque ele não está nem pensando, ele inventou, ele está participando, como ele disse, de um crime, que foi fazer toda aquela modificação ali para fazer, para passar para todos que ela estava morta e mentir a ela que o marido dela tinha morrido. E aí ele diz, vamos esquecer as amarguras do passado, porque agora só eu sei o ódio que me envenenou a alma quando o Cirilo chegou para te pedir em casamento, é o que eu te esperava desde pequeno. Porém agora, cara, ele já morreu mesmo, a nossa estrada da nossa aventura apresenta-se plena e livre para que eu possa ser feliz com você, porque se você gosta dele é problema seu. Então isso não é amor, isso não é aquele amor que Jesus Cristo veio nos ensinar, que é aquela coisa que a pessoa consegue então abrir mão da felicidade do lado daquele cônjuge que ela acredita que é a pessoa com quem ela gostaria de viver, que ela ama de verdade, se ela souber que ela não é correspondida, e aí ela vai ficar então feliz sabendo com outro, com outra, sabendo que ele tá feliz. Eu acredito que seja isso, o amor verdadeiro, o amor que Jesus Cristo veio nos ensinar. Ela ouvia-o sem dissimular a profunda surpresa que lhe assaltava o coração. Depois de refletir um minuto, respondeu delicada e firmemente: tua confissão me sensibiliza, e no entanto essa realidade é impossível, de vez que o verdadeiro amor transcende a todas as contingências do mundo. Minha escolha foi e permanece única, irredutível. Ou seja, ela mostra a ele ali, o verdadeiro amor transcende todas as contingências do mundo. Mesmo que ela tenha ficado viúva, mesmo que tenha acontecido tudo que aconteceu, ela continua com a primeira opção dela, que é amando o marido dela, ainda que ele esteja morto agora. O rapaz demonstrou a contrariedade num gesto espontâneo e insistiu: mas não te consideras liberta pela viuvez? Não seria loucura consagrar o resto da vida ao luto e às lembranças da morte? Para mim, respondeu revelando profunda serenidade, a viuvez significa pesar inconsolável e não disponibilidade do coração. O moço espanhol mordeu os lábios e exclamou desapontado: é quase incrível te proponhas tão absurdo sacrifício por um homem que se ausentou por uma aventura arriscada quase na lua de mel. Mas Cirilo assim procedeu em obediência às circunstâncias imperiosas. Ela disse, e ele respondeu: não creio. No entanto, não podes negar a enorme diferença de vantagens entre a corte de Versailles e a Sorbonne, disse então a Madalena aqui. Mas no caso, tentava explicar o sobrinho de Dom Inácio colérico, não poderás invocar os salários franceses e sim examinar o problema da dedicação e do amor. Porque ela fez uma comparação aqui, então a ele que ela disse que o Cirilo ele acusou o Cirilo de tê-la abandonado ainda em lua de mel. Ela disse que ele teve que ir porque a gente viu, ele teve que ajudar os pais dele a fazerem aquela travessia. A família dele estava passando por problemas muito, muito graves econômicos, e eles estavam também, como católicos, sendo perseguidos pelos protestantes. Eles não viam outra saída senão seguir rumo ao mundo novo, que seria ali nos Estados Unidos, e ele precisou ir, porque os irmãos dele eram todos menores, e eles precisavam de homens fortes para ajudar na travessia. E aí ela disse, isso eram circunstâncias imperiosas, e aí ele diz, não creio. E aí ela faz uma comparação entre o salário dele, as vantagens da corte de Versailles, que é onde ele trabalhava, e a Sorbonne, que é onde o Cirilo trabalhava. Aí ele diz: mas no caso, não poderás invocar os salários franceses e sim examinar o problema da dedicação e do amor. Esqueces, entretanto, esclareceu a suposta viúva,
que Cirilo tinha pais carinhosos e necessitados, além de irmãos mais novos e carentes do auxílio dele. Fora um crime sequestrá-lo à mãe desvelada, que o acariciara nos braços muito antes da minha afeição. Aliás, ele tudo fez para que eu acompanhasse ao continente distante e tu não ignoras que a enfermidade de mamãe me forçou a ficar em Paris, bem a meu pesar. Cirilo nunca me exprobou essa conduta involuntária e também eu não podia recriminar-lhe o impulso generoso de socorrer os seus. Então aqui a Madalena mostrando ao Antero que aconteceu do jeito que tinha que acontecer e mesmo que o Cirilo quisesse levá-la, não poderia porque ela tinha que ficar, porque na época a mãe dela estava acamada, a mãe dela estava às portas da morte. Reconhecendo que as armas do despeito dele eram inúteis, Antero ensaiou outros argumentos, murmurando com certa ansiedade. Afinal de contas, suponho que deva ser mais cordata e razoável. É-me impossível transigir no que representa para mim sagrados deveres apenas, respondeu ela. Não te apegues a recordações doentias. És jovem e posso fazer-te feliz. Tenho trabalhado a vida toda para realizar o ideal da nossa união. Sonho com um lar ridente ou um ditoso por vir, disse ele. E nem deves perder a esperança de um futuro venturoso, mas há que reformular o objetivo das tuas aspirações. Minha prova conjugal está encerrada, e aqui é a Madalena falando. A tua, porém, ainda não começou. A Espanha está cheia de nobres raparigas e não será difícil encontrares uma companheira dedicada e digna do teu destino. É verdade que jamais nos poderíamos unir pelos laços do matrimônio, mas eu serei tua irmã reconhecida enquanto me restar um sopro de vida. Conheço a extensão dos teus sacrifícios por mim e beijo-te as mãos. Nada possuindo, entretanto, com que te demonstre minha sincera gratidão, feliz me julgaria em poder a qualquer tempo dar meus carinhos de mãe aos filhinhos de tua esposa. Deus te ajudará, considerando-te alguma jovem rica de sentimentos, digna, enfim, do teu coração. Essas palavras ditas em tom de carinhosa e fraternal sinceridade desarmavam o rapaz que se sentia enleado nos mais contraditórios pensamentos. Ainda ontem, Madalena, dizia insistente nos mesmos propósitos, adquiriu uma casa confortável junto à igreja de São Tomás a fim de lá te instalar com Dolores e Alcione. Agradeço, Antero, mas a verdade é que não pretendo sair desta chácara. Jesus me facultará um dia os meios de retribuir teus benefícios, pois reconheço que não podemos exigir novos gastos da tua parte. Já temos plantas a cuidar, os pequenos proventos da horta atendem às nossas modestas necessidades caseiras. Como vês, é a ocasião de pensar em ti mesmo, na administração dos teus negócios. Ele compreendeu que a prima preferia renunciar a qualquer nova expressão de conforto para emancipar-se de seu ascendente e manifestou-se presa de incontido despeito. A expressão de ternura foi substituída pela de cólera extrema. No íntimo, experimentou diabólico prazer ao recordar o pacto com Susana. Tomava a resistência de Madalena à conta de orgulho feminino, mas essa resistência aguçava-lhe os intentos criminosos de perseguição e de posse. Tudo característica de doença, como o Emmanuel está dizendo, perseguição e posse, não é amor, é paixão doentia. Aproximou-se mais e teimou ardentemente. Deste-me tuas razões, defendeste o irlandês intruso, induzes-me a procurar a lures aventura conjugal, mas eu não renuncio. Consente que me aproxime do teu coração a fim de te reanimar para a vida. Somos jovens, o futuro nos chama. Ou seja, olha, eu vou te reanimar para a vida. Ou seja, ele não pensa nem um minuto no sentimento dela. Entretanto, a um gesto mais significativo, a pobre senhora retraiu-se e falou nobremente.
É impossível e espero te contenhas nos limites devidos. Ainda que a lembrança do meu marido não chegue a demover-te, recorda que a sombra de minha mãe se levanta entre nós. E aqui então a gente vê que o Antério, então, depois que ele viu que ela estava irredutível, ele se aproximou e ela se retraiu. E aí o que ela podia fazer? Ela então disse, se nem a lembrança do meu marido não te retém, então a sombra da minha mãe, e a gente lembra quem foi a mãe dela, a tia dele, mas que o criou como mãe, porque ele tinha um amor e um respeito. Então eu acredito que ela conseguiu agora colocar um escudo ali entre eles, fazer com que ele vá de retro, deve ser isso. A recordação de Dona Margarida produzira extraordinário efeito. Antero, muito pálido, retrocedeu como se obedecesse a uma imposição do plano invisível. A gente vê essa cena também acontecendo ali no livro há 2000 anos, quando então o Pôncio Pilatos, que era o governador ali, fazia então os avanços dele em direção a Lívia, a mulher do senador Públio Lentulus, que era o Emmanuel, o personagem do Emmanuel naquela época. E foi dessa forma também em um momento que ela não podia fazer nada com relação à força física, que também teve uma intervenção do plano invisível ali para afastá-lo dela. A filha de Dom Inácio, assumindo atitude serena, valeu-se da circunstância e prosseguiu. Concordo em que nossos antepassados tenham tido numerosos defeitos, mas não me consta que um vilanil algum dia houvesse abusado de uma irmã viúva e enferma. E aí eu acredito que ela coloca o último prego ali, já que com a lembrança da mãe, da tia dele, da Dona Margarida, ele recuou. Agora então ela chama ele mais ali na chincha, não é? Você vai ser o primeiro, então me consta que eles tenham tido numerosos defeitos, mas não me consta que algum deles tivesse abusado de uma irmã viúva e por cima enferma. Ouvindo a objurgatória formulada com enérgica inflexão de voz, o rapaz corou e retirou-se para o quarto dele, não sem dizer: mudarás de opinião mais cedo ou mais tarde. Desde essa noite não voltou a falar dos seus propósitos malsãos e, embora esperasse a oportunidade de uma capitulação ditada pelos extremos de uma vida mísera, quão desolada, pareceu desinteressar-se completamente do assunto. Não permanecia na chácara de Ávila mais que uma semana de 3 em 3 meses. Agora fazia questão de corresponder à resistência de Madalena com frieza fraternal. Além disso, os prazeres madrilenos modificaram-lhe os rumos da sorte. As más companhias arruinavam-lhe o caráter. Havia muito dinheiro para os divertimentos licenciosos, mas começava-se a indagar nas suas origens. Vamos ficar por aqui, gente, e vamos ver como é que continua, então, esse 5º capítulo, que é na infância de Alcione, em que a gente vê que continua então ali a saga da Madalena lutando contra essa paixão doentia do Antero com relação a ela. Por enquanto ela conseguiu repeli-lo, e ele até depois desse diálogo aqui, que ela chamou ele primeiro trazendo ali a sombra da mãe dela, Dona Margarida, que foi mãe adotiva dele, porque ele nutriu um amor e um respeito filial. E depois falando que ele ela nunca tinha, apesar dos antepassados deles, já que eles são primos, tiveram numerosos defeitos, ela não conhecia nenhum que houvesse abusado de uma irmã viúva e enferma. E isso fez com que ele recuasse, e ele ficou ali então tratando-a com uma frieza fraternal. Que eu acredito que aquela frieza fraternal é aquela que o cara não parte para agressão, especialmente agressão física, né, e verbal. E ele fazia de conta que ela não estava aí. Mas as más companhias arruinavam o caráter dele. Havia muito divertimento, muito dinheiro para os divertimentos licenciosos, mas ele começava a indagar as origens, ou seja,
sempre aquela vozinha ali da consciência, por mais que a gente esteja anestesiado, completamente alheio a quem a gente é, ser infinito divino, a nossa consciência está sempre aí chamando a atenção, e aí ele começou a se indagar ele mesmo da procedência desse dinheiro. Vamos ver como é que vai continuar então no próximo vídeo. Eu espero que você esteja gostando, sinceramente, como eu estou gostando de ler. E se você estiver gostando e quiser compartilhar, curtir, comentar, eu te agradeço. Se quiser ver os outros livros do Chico e outros que eu tenho no meu canal e quiser aproveitando a se inscrever lá, eu também fico muito grata e espero te encontrar para o próximo vídeo para dar continuidade. Tchau, até lá!